Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Seja bem-vindo ao Linguística Descomplicada. O objetivo deste canal é funcionar como um material de apoio, um material complementar para os estudantes que se interessam por assuntos ligados à linguística. Para quem não é estudante ou para quem já foi, pode servir como ou uma revisão ou um material para que a pessoa que tem interesse pela linguística possa se inteirar a respeito de alguns aspectos da ciência da linguagem. Eu sou o Silvio, eu sou doutor em Linguística Aplicada, sou mestre em Linguística, sou professor na graduação e na pós-graduação na Universidade Federal de Goiás. Eu espero que você tenha visto os vídeos anteriores em que eu fiz uma introdução bem geral a respeito de alguns aspectos teóricos da linguística. E eu fui prometendo para você ao longo daqueles vídeos que chegaria um momento de priorizar dois teóricos que eu escolhi para esta série, que são Ferdinand de Saussure e Noam Chomsky. Hoje nós vamos começar com o Saussure. A abordagem a respeito do Saussure é um pouco extensa, então provavelmente haverá uma sequência relativamente grande de vídeos para você e eu espero que você possa acompanhar, que você possa compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com as pessoas que você sabe que podem se interessar por esse assunto. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, volte nos anteriores, assista, curta e comente. Isso é importante para que o YouTube entenda que o assunto é relevante e para que o YouTube possa, então, deixá-lo disponível para mais pessoas. Então, vamos lá, vamos começar com o Saussure. Esses vídeos também terão essa média de duração entre 15 a 20 minutos, que é uma forma de deixar o material menos cansativo para você e também uma forma de fazer com que você possa simplesmente ouvir, não precisa necessariamente assistir. Eu não tenho usado imagens, não tenho usado nenhum material de apoio, justamente para que você não tenha a obrigação de ter que ficar sentado olhando para a tela. Você pode deixar o vídeo correndo e ficar fazendo alguma outra coisa que não exija muito da sua atenção, aquela atividade, para que assim você possa se concentrar na audição. Então, quando você estiver tomando banho, quando você estiver tomando café, quando você estiver almoçando, enfim, o momento que for mais benéfico para você, em que você possa fazer uma atividade que não demanda muita atenção, para que assim possa ficar ouvindo o que eu estou falando nos vídeos. Eu vou começar então o Saussure com uma pequena biografia, bem rápida mesmo, a respeito dele, porque a biografia dele não é o que mais interessa. O que mais nos interessa são as ideias que ele deixou, as contribuições que ele trouxe. Naturalmente que eu não vou esgotar toda a temática que envolve o Saussure, porque daria uma sequência de vídeos muito grande. Eu vou fazer uma parte introdutória e vou focar basicamente nas dicotomias e no conceito de signo linguístico. E por quê? Não é que sejam esses os temas mais importantes, é que são esses os temas que eu considero que vão dar conta do meu objetivo de fazer com que você tenha essa visão panorâmica, mais ampla e mais genérica a respeito da linguística. Esses vídeos não são para esgotar assuntos, eles funcionam como uma espécie de introdução. Lá na graduação, no curso de letras, no primeiro período, eu ofereço uma disciplina chamada Introdução aos Estudos da Linguagem. E esses tópicos que eu tenho feito aqui com você dizem respeito ao que acontece lá. Por isso, esses vídeos também funcionam como material complementar para os meus alunos, já que eles assistem a aula na sala de aula, que é bem mais completa, que é bem mais elaborada, que eu uso muitas imagens, muitos vídeos, muitos exemplos, mas lá eu tenho muito tempo e lá os alunos estão, entre aspas, por conta de ficar sentados acompanhando, então eu disponho de mais mecanismos lá para explorar melhor o assunto. Como aqui eu não tenho tudo isso, então acaba que fica um pouco mais resumido, mas, como eu disse, o objetivo do canal é ser um material complementar, não é para esgotar assuntos teóricos, ok? Bom, o Saussure, o Ferdinand de Saussure, ele nasceu em Genebra no dia 26 de novembro de 1857 e morreu na cidade de Morges no dia 22 de fevereiro de 1913. Então teve uma vida relativamente breve e mesmo assim deixou enormes contribuições, deixou grandes contribuições. Ele é considerado o pai da linguística. E aí se você me perguntasse assim, antes do Saussure não existia linguística? O que havia antes? Existe um livro disponível na literatura sobre a linguística de um
um estudioso muito conhecido chamado Matoso Câmara Júnior, e este livro, o título deste livro é História da Linguística. Então, se você for ler o livro é da editora Vozes, se você tiver interesse. Se você for ler o livro, você vai ver que ele vai fazer um percurso histórico bem amplo a respeito de muita coisa que aconteceu antes do Saussure aparecer no cenário. Então, se você me perguntar se antes do Saussure não existia linguística, existia. Havia vários estudos já em andamento, porém, eles não tinham esse nome de linguística, não havia um objetivo definido para a ciência, já havia muita coisa, sem dúvida, já havia muitos apontamentos teóricos de alguns estudiosos, mas o Saussure foi o que conseguiu organizar tudo isso e dar uma arrumada. É como se houvesse uma gaveta bem grande e que você, quando abrisse a gaveta, olhasse lá dentro e tivesse uma bagunça. E aí isso eram os estudos sobre a linguística que já estavam disponíveis. O que o Saussure fez então foi organizar essa gaveta, separar as coisas, colocar umas divisórias lá dentro da gaveta e colocar cada coisa dentro do seu espaço característico. É lógico que ele deixou as bases, mas depois dele, pense, ele morreu em 1913. Depois dele, quantas coisas já aconteceram, quantos teóricos vieram, quantos desmembramentos a linguística teve. Então, muita coisa diferente apareceu. E então, o que ele deixou foram as bases para o que a linguística veio se tornando ao longo dos anos posteriores à passagem dele por aqui. Então, ele foi um linguista e filósofo suíço, cujas elaborações teóricas propiciaram o desenvolvimento da linguística enquanto ciência autônoma. Então, uma ciência, para ela ser considerada ciência, ter status quo de ciência, ela precisa ter um objeto de estudo definido, e até então não tinha. O Saussure foi o estudioso que determinou, que definiu, que especificou qual que era para ser o objeto de estudo dessa ciência que ele estava em vias de estabelecer. E o objeto de estudo da linguística, então, é a língua. E a partir daí, a coisa ficou mais organizada e com foco mais objetivo, porque todos os estudos que vieram posteriores a ele tinham como foco, como objetivo, estudar a língua, que passou a ser o objeto de estudo, então, dessa ciência. Então, antes do Saussure havia estudos que direcionavam questões teóricas a respeito da linguística, mas ainda não era considerado uma ciência, não como passou a ser depois do Saussure. Primeiro, porque não havia objeto de estudo definido, e segundo, porque era tudo assim, vou usar uma expressão meio popular, mas para ficar bem claro para você, cada um atirava para um lado. E aí, o que o Saussure fez, então, foi organizar isso e determinar que, a partir de então, o objeto de estudo daquilo que passaria a ser considerado uma ciência seria a língua. Seu pensamento exerceu grande influência sobre o campo da teoria da literatura e dos estudos culturais. A palavra estruturalismo, o termo estruturalismo, a corrente de estudos denominada estruturalismo, ela faz parte de outras ciências, além da linguística. E aí vale a pena especificar que o Saussure nunca usou o termo estruturalismo e nem estrutura. Ele usava o termo sistema, que era uma palavra muito forte. Se você for ler os escritos dele, eu vou falar mais à frente, a respeito do livro, que é o livro que é considerado o marco inicial da linguística como ciência autônoma. E aí, se você for ler o livro, você vai ver que aparece a palavra sistema. O termo estrutura e estruturalismo foi cunhado pelos que vieram depois dele. Então, o pensamento dele influenciou outras ciências, mas o pensamento, o termo estrutura e estruturalismo que aparece em outras ciências não foi dado pelo Saussure. Saussure entendia a linguística como um ramo da ciência mais geral dos signos, que ele propôs fosse chamada de semiologia. Então, se você for ler o livro, sobre o qual eu vou falar na sequência, que é atribuído ao Saussure, você vai ver algumas considerações que ele faz a respeito da semiologia. E aí, isso foi uma dúvida, um questionamento bastante corrente. A semiologia faz parte da linguística ou a linguística que faz parte da semiologia? Então, a gente poderia até considerar que a linguística a linguística de Saussure começa a partir do momento que ele estabelece esse estudo a respeito dos signos e especificamente do signo linguístico, que depois ficou conhecida como semiologia. E se você for estudar o conceito de signo,
na linguística, você vai achar outros grandes teóricos com pontos de vista um pouco diferentes. Então você vai ter, por exemplo, o Benveniste, que tem um ponto de vista um pouco diferente, ou você vai achar o Peirce, que tem também um ponto de vista diferente, mas todos são sucessores de Saussure. Ele que é o primeiro idealizador, digamos assim, do conceito de signo, e mais especificamente de signo linguístico, e aí associou então esse estudo à semiologia. Por isso, mais uma vez, houve durante um momento um questionamento se a semiologia fazia parte da linguística ou se era a linguística que fazia parte da semiologia. Graças aos seus estudos e ao trabalho de Leonard Bloomfield, a linguística adquiriu autonomia, objeto e método próprios. O Bloomfield é um desenvolvedor, ampliador da teoria do Saussure, mas ele fez os estudos dele nos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente tem um estruturalismo americano, cujo estudioso mais apontado dentro desse estudo é o Bloomfield, e a gente tem um estruturalismo europeu, que é esse do Saussure. Então, eles dois, de alguma forma, organizaram o Saussure primeiro e o Bloomfield depois, o Saussure na Europa, o Bloomfield nos Estados Unidos. Eles organizaram, então, esses estudos e distribuíram isso, digamos assim, para o mundo, para que outros teóricos pudessem vir aparecendo e ampliando, aprofundando o que eles deixaram de base a respeito da linguística. Seus conceitos, os do Saussure, serviram de base para o desenvolvimento do estruturalismo no século XX. Então, como eu disse, a literatura, por exemplo, utiliza dessas ideias estruturalistas, mas, mais uma vez, o termo estruturalismo não foi cunhado pelo Saussure. Ele usava o termo, a palavra sistema. Os seus seguidores que passaram, então, a utilizar esse termo, que acabou migrando para outras ciências. A linguística, tal como a conhecemos hoje, começa com o curso de Linguística Geral publicado em 1916. Então, olha só a curiosidade. O Saussure morreu em 1913 e 3 anos depois, em 1916, aparece então o livro Curso de Linguística Geral. Um livrinho da capa laranja que você que é estudante de letras ou que já estudou letras com certeza conhece, pelo menos já viu lá na biblioteca, ou talvez o seu professor mostrou para você o livro da capa laranja. E esse livro, então, foi publicado 3 anos após a morte do Saussure. E ele é considerado o marco inicial da linguística enquanto ciência autônoma, da linguística atribuída ao Saussure. A história do livro é bastante curiosa, porque ele é resultado de aulas que o Saussure deu na Universidade de Genebra, e essas aulas ficaram conhecidas então como Cursos de Linguística Geral, que é o título do livro. Esse livro, na verdade, não foi escrito pelo Saussure, não foi ele que se sentou e datilografou ou escreveu à mão todo o conteúdo do livro. Na verdade, é resultado de anotações de 2 alunos seus, lá da Universidade de Genebra, ao longo desses cursos que ele deu, e esses alunos, então, agruparam essas anotações que eles fizeram ao longo desses cursos que o Saussure ofereceu e atribuíram esse título, porque era o título do curso, das aulas que o Saussure ministrou, e publicaram esse livro no ano de 1916, uma espécie de homenagem póstuma ao professor deles. E então esse livro é praticamente uma bíblia, digamos assim, da linguística, essa linguística do Saussure, e mais uma vez, como eu já disse, é o marco inicial da linguística enquanto ciência autônoma, a partir do momento que ela não só passa a ter um objeto de estudo determinado, que é a língua, mas se você já estudou, se você tiver curiosidade, eu sugiro que você pegue o livro, pelo menos para folhear, você vai ver que lá aparecem os conceitos, que são os conceitos mais amplos e mais genéricos da linguística, que depois acabaram sendo mais aprofundados. De um conceito X que o Saussure apresentou, acabaram surgindo conceitos Y, W e Z, e aí a ciência foi cada vez mais progredindo. Vieram outros tantos teóricos, né, inclusive Chomsky, sobre o qual eu vou falar na sequência. Naturalmente vieram muitas críticas. Talvez o pesquisador, o estudioso mais conhecido que teceu grandes críticas ao Saussure seja o Bakhtin.
Mikhail Bakhtin. Bakhtin não era linguista, Bakhtin era filósofo da linguagem, mas no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele tece muitos comentários, muitas críticas a alguns dos conceitos do Saussure. Então, se você tiver curiosidade, depois de entender o que foi a teoria do Saussure, se você tiver curiosidade de entender as críticas que um desses estudiosos fez, eu falei para você a respeito do Bakhtin, vale a pena ler o livro Marxismo e Filosofia da Linguagem. Aí só uma curiosidade, o curso de Linguística Geral é de 1916, o Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Bakhtin, é de 1929. Então percebam que a concepção teórica do Saussure já tinha sido espalhada durante algum tempo, de 1916 até a publicação do livro do Bakhtin em 1929. Então isso foi ganhando corpo, ganhando terreno, principalmente ao longo da Europa. Naquela época não era tão globalizado quanto hoje, então as coisas iam de modo mais lento, mas o Bakhtin então foi um dos grandes opositores, digamos assim, do Saussure, além de outros que foram aparecendo e até hoje ainda podem estar aparecendo, né? Bom, esse primeiro vídeo então era para falar um pouco sobre a biografia, um pouco sobre o livro, como que foi o surgimento do Saussure. Na sequência dos vídeos eu vou continuar explorando, e os conceitos chave, os conceitos centrais que nós vamos ver do Saussure são o conceito de signo linguístico e as dicotomias. Depois eu explico para você com mais detalhes de onde vem esse termo dicotomia. Então a gente vai ver as dicotomias língua e fala, sincronia, diacronia e sintagma e paradigma, ok? Mais uma vez eu peço para você curtir o vídeo. Se você tiver achado que o conteúdo é relevante, por favor, compartilhe com seus colegas. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e convide os seus colegas para fazer o mesmo. Lembre de acionar as notificações, para que todas as vezes que eu colocar um vídeo novo, você seja avisado. Eu tenho tentado trabalhar com frequência mais alta de vídeos, esses vídeos de 15, 17, 20 minutos, alguma coisa assim. E mais uma vez, como eu disse no início, você não precisa ficar grudado na tela. Você pode deixar o vídeo rodar e ficar só ouvindo e acompanhando as considerações que eu vou fazendo, ok? Eu espero você no próximo. Muito obrigado e até lá.